Pessoal, voltamos então para o nosso terceiro bloco de comentário da prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2014. Sem perder mais tempo, vamos para a tela. A questão diz o seguinte: no início de 2013, o patrimônio líquido da Companhia Madeira era composto pelos seguintes saldos: capital social 1 milhão, capital integralizar 550 mil, reserva legal 87.500, reserva de lucro 57.500, lucros retidos 170 mil. Ao final do período de 2013, a empresa apurou um lucro antes do imposto sobre a renda e contribuições no valor de 400 mil. De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso de existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para o cálculo das participações e contribuições, apuração do lucro líquido e sua distribuição. Dividendos a pagar 50%, participações da administração no lucro da sociedade 20%, participações de debêntures 25%, participações dos empregados 25%, provisão para IR e contribuições 20%, reserva de lucros 20%, reserva legal 5%, o restante do lucro líquido deverá ser mantido em lucros retidos conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária, até o final do exercício de 2014, conforme orçamento de capital aprovado na Assembleia Geral de 2012. Com base nas informações anteriores, responda as questões de 13 a 16. O valor a ser registrado como reserva legal é: o valor a ser distribuído a título de dividendo é: o valor das participações dos debenturistas é... E aqui você tem uma série aí de outras perguntas. Então já sabemos que não tem para onde fugir. A gente vai ter que montar toda a estrutura aqui dessa bagaceira. Vamos lá? Então o que a gente precisa saber? Vamos começar, né, pelo começo. First things first. O que a questão falou? Que o lucro antes do imposto de renda foi de 400 mil. Ou seja, o LAIR. O LAIR é 400 mil. Essa é a informação mais primária que nós temos. Beleza? E aí, continua. Então aqui já matamos. Depois do LAIR, o que a gente tem? A gente precisa do imposto de renda. A provisão para o imposto de renda e contribuições é 20%. R$80 mil. Feito isso, nós chegaremos no chamado LAPIR, que é o lucro após o imposto de renda. 320. Agora nós temos que tirar as chamadas participações, não é mesmo? As participações. E como que eu faço o cálculo das participações? O cálculo das participações, ele é feito da seguinte maneira: você vai, primeiro, você precisa saber qual é a ordem das participações. E qual que é a ordem das participações que nós temos? É o chamado DEA PIFOL. Calma aí, só deu um probleminha aqui para eu... É o DEA PIFOL, que é debenturistas primeiro, depois empregados, depois administradores, depois partes beneficiárias e depois os fundos de pensão e fundos de previdência eventualmente existentes. Então, o que acontece aqui na nossa questão? Vamos lá. A gente tem que o LAPIR, que é o lucro após o imposto de renda... Deixa eu arrumar isso aqui, né, galera? Vou fazer uma coisa bonitinha aqui. O LAPIR, ele é 320. Ok. Agora,
Vamos para as participações. A primeira participação que vem é o debenturista. Então, 320 vezes 25% vai dar quanto? 320 vezes 0,25, 80 mil. Beleza. É muito importante que você saiba que o cálculo das participações estatutárias ele tem que ser feito de maneira separada. Faça separadamente, tá? Por quê? Porque uma participação ela pode ser abatida da base de cálculo da outra. Então, beleza. Tiramos a participação dos debenturistas, nós vamos achar a base de cálculo para as participações dos empregados, que vai ser o quê? 320 menos 80. Que vai dar 240. Beleza? E aí a participação dos empregados, portanto, vai ser 25% vezes 240, que vai dar quanto? 60 mil. Tirando então isso, nós encontraremos a base de cálculo para a participação dos administradores, que vai ser 240 menos 60, vai dar 180 mil. É importante que você faça o cálculo das participações, repito, separadamente da demonstração do resultado do exercício, senão vai dar um problema ali na hora de vocês fazerem esses cálculos. Os administradores, 20%. Então, 18 vezes 2, 36. Beleza, então são essas as participações existentes. Agora a gente pode voltar para a nossa demonstração do resultado do exercício. Então nós temos debenturistas 80, empregados 60 e administradores 36. Feito isso, a gente vai chegar no chamado lucro líquido do exercício, que vai dar 144 mil. Agora a gente pode fazer o cálculo aqui da reserva legal, que é o que a nossa questão ela está pedindo. A nossa primeira questão ela pede o cálculo da reserva legal. O que a gente sabe sobre a reserva legal? Ela é 5% do lucro líquido do exercício. Logo, a reserva legal é 5% de 144 mil, que vai dar, no caso, 7.200. Os mais afobados já marcariam a letra D. Só que eu posso sair correndo e marcar a letra D? Não. Por que não? Porque você precisa fazer o cálculo do limite. E como que eu encontro o limite? O limite, ele é 20% do capital integralizado. Então, vai ser 20% de 1 milhão menos 550 mil, que vai dar 450 mil. Ou seja, 90 mil. Só que quanto eu já tenho constituído aqui de reserva legal? Eu já tenho de reserva legal constituído o montante de 87.500.
Então, se eu já tenho 87.500 constituído de reserva legal, qual é o valor que eu posso constituir? Eu só posso constituir o valor de 2.500, portanto, o nosso gabarito é a letra B. Beleza? Entendido? 14. O valor distribuído a título de dividendo. Aqui também, galera, antigamente a ESAF utilizava para o cálculo da reserva legal o capital subscrito, mas isso mudou. Agora é o capital realizado. Dividendo é a mesma coisa. Como que eu calculo o dividendo? Vamos ver o que a questão falou. A questão falou o seguinte: dividendos a pagar, 50%. Então eu faço uma pergunta a você e quero que você me responda. Quando a ESAF fala que o dividendo é 50%, esse dividendo, esse caso, ele é um dividendo, o estatuto, ele é expresso ou ele é omisso? Nessa hipótese, o estatuto, ele foi expresso. Então, quando o estatuto é expresso, falou o seguinte, 50% somente, você vai pegar 50% do lucro líquido do exercício, que vai dar 50% de 144 mil. Logo, o meu dividendo, ele vai dar 72 mil reais. Né? Então, muita gente acha que você tinha que ficar ajustando para tirar reserva legal, tirar reserva de contingência, blá, 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 mas não. O Estatuto Expresso mandou pagar 50% do lucro, 50% do lucro direto, gabarito 72 mil, sem fazer qualquer tipo de ajuste. Você faria o ajuste tão somente, beleza? Tão somente se o estatuto ele fosse omisso. Ou então, se uma vez omisso, ele fixasse posteriormente em 25%, ou então se o estatuto fosse expresso no sentido de que você teria que ajustar. Mas quando ele fala 50%, assim sim, pura e simplesmente, você pode pegar o lucro líquido do exercício e lançar lá 50%, que vai dar os 72 mil, beleza? A próxima questão, ela fala o valor das participações do debenturista. Nós calculamos aqui debenturista e achamos quanto? 80 mil reais. Gabarito letra A. Próxima. Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que o capital autorizado da empresa é de 550 mil. Está errado. Errado por quê? A gente não tem a informação de qual é o capital autorizado. Nós temos aqui um capital subscrito, que é o valor que os sócios se comprometeram, e nós temos um capital a integralizar, que é o que falta que os sócios entreguem para a sociedade. Mas existe uma diferença, então, entre capital subscrito é o valor com o qual o sócio já se comprometeu, tá? O sócio já se comprometeu a entregar aquele valor, esse é o capital subscrito. Capital a integralizar é o capital que ainda precisa ser entregue para a sociedade. Ele já prometeu, mas ele ainda não entregou. Esse é o capital a integralizar. E nós temos ainda o capital autorizado. O capital autorizado é um valor que está no estatuto, né? É um valor que a entidade pode aumentar o seu capital social sem que haja uma alteração estatutária. Lembrando que as sociedades anônimas, elas são regidas por estatutos. E sendo regidas por estatutos, o estatuto ele é um tanto quanto mais rígido do que um contrato social. Uma sociedade limitada, por exemplo, uma sociedade pequena, geralmente é regida ali por um contrato social que é muito mais fácil de alterar. Uma sociedade anônima, que geralmente são as sociedades de grande porte no mercado brasileiro e mundial, elas são mais rígidas, então é um pouco mais difícil de alterar. Por isso que o capital autorizado, às vezes, ele permite que você faça esse aumento do capital social sem que haja uma alteração estatutária. Portanto, o capital autorizado é de 550 mil? Não, esse é o capital a integralizar. O valor a ser destinado para a reserva de lucros é de 28 mil reais? Vamos ver. O que a questão falou ainda? Ainda falou o seguinte, olha, a reserva de lucros,
é 20%. Então, o que nós temos? O lucro é 144 mil. E nós destinaremos 20%. Dá 28.800, né? Após a distribuição do resultado, o saldo total do PL é 837. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então o que aconteceu? A gente apurou o lucro lá na DRE. Que foi 144. O que você faz? Você transfere esse 144 para o PL, para conta lucros acumulados, 144. E aqui você faz as distribuições. Vamos ver. Olha só. Então aqui nós já temos algumas contas. E o que a gente vai fazer então? Vamos aqui. O capital social, vamos colocar aqui. O capital social, ele é 1 milhão. O capital a integralizar, ele é 550. A reserva legal, ela aqui é 87.500, que é o que a gente tinha ali de saldo inicial. A reserva de lucro, 57.500 e lucros retidos, 170. Então, como que eu vou fazer isso? Ora, quanto que foi de lucros acumulados para a reserva legal? Vamos lá, você tirou 144 aqui. Você vai tirar 2.500, que foi o que a gente constituiu de reserva legal. Então, tira de lucros acumulados 2.500 e joga para a reserva legal. Beleza. Reserva de lucros. Foi quanto? A gente já viu aqui, 28.800. Então, você tira de lucro acumulado 28.800 e joga aqui para a reserva de lucro 28.800. Dividendo. Dividendo a gente calculou 72. Então, você vai tirar de lucros acumulados 72 e vai jogar lá para dividendos a pagar, que é uma conta do passivo. Então vejam que essa distribuição é a única que afeta de fato o patrimônio líquido. O resto das distribuições, elas são entre contas ali do próprio PL, portanto, não altera o total do PL. Então era só você pegar o saldo inicial e somar 72 mil. Tá? Então era a maneira mais fácil de você fazer. E o restante, né, o que sobrar ali, vai para lucros retidos, que você tira aqui 40.700, que é o valor que sobrou, que a questão fala, e vai jogar aqui em lucros retidos 40.700. Tá? Então essa era a maneira demorada de fazer. Fazendo isso, você encontraria 837 mil. A maneira rápida de fazer era você pegar o seguinte, você pegava o PL inicial, que eram essas contas que estavam aqui, você ia somar essas contas, aqui, e você ia falar o seguinte, você ia falar, bom, do meu PL inicial, eu tive a conta lucros acumulados, beleza. De lucros acumulados, a única coisa que saiu dali que não foi para o PL foi dividendos a pagar.
Então, eu vou pegar aqui 144 menos 72. Quando você fizesse isso, você ia encontrar 837, tá bom? Então, essa seria a maneira rápida de fazer. Mas a demorada seria essa que eu expliquei aqui para vocês. A participação da administração é 64? Não, a gente viu ali que era 36. E o resultado líquido de sua destinação provoca com um aumento líquido no passivo de 240 mil. Vamos ver. O que acontece? Como que o meu passivo aumenta? Ora, o que eu tive ali que aumentou o meu passivo? O dividendo a pagar, ele vem da destinação. Então, o dividendo a pagar aumentou 72 mil o meu passivo. Beleza. Nós tivemos aqui também imposto de renda. Isso gera uma obrigação para a empresa, não gera? Então, o imposto de renda a gente calculou foi 80 mil. Então, nós temos aqui uma obrigação com o IR de 80 mil. E temos também mais uma obrigação, que são as participações a pagar. As participações somadas, elas vão dar quanto? 80 mais 60, 140 mais 36, 176. Então, as participações estatutárias, 176. Essas são as obrigações que o resultado, a apuração do resultado e a distribuição de lucro, elas vão resultar para a empresa. Então, o aumento do passivo não é 240, são aí 328 mil. Gabarito, portanto, letra C. Tá bom, galera? Gabarito, letra C. Vamos embora, então, para a nossa próxima questão. A questão diz o seguinte: a Companhia Solimões Industrial adquire um terreno por 2.000 na proximidade de suas instalações para valorização. Na tomada de decisão pelo negócio, foi considerada a oportunidade das condições negociadas, o início de obras governamentais nas proximidades para ampliação da malha rodoviária e a construção de um entreposto de produtos agrícolas e a consequente valorização de imóveis naquela região. Ao registrar a aquisição desse imóvel, a empresa deve classificar esse bem como. Então, pessoal, isso aqui é muito tranquilo, essa questão, né? Isso aqui é chamado de propriedade para investimento. Propriedade para investimento, que é uma conta classificada no ativo não circulante em investimento. O que é uma propriedade para investimento? É o terreno, edifício ou ambos que é mantido com a finalidade de aluguel, de valorização ou ambos, beleza? Que é o caso aqui da questão. Questão tranquila também. Vamos lá. Questão 18. No tratamento contábil das contas de reservas, são classificadas como reservas de lucros. Então, vamos lá. Reserva de reavaliação? Não. Reserva de reavaliação, ela não existe mais aí na nossa contabilidade. Portanto, está errada. Reserva para contingências? Sim. Reserva de incentivos fiscais? Sim. Portanto, gabarito. Reserva de lucros para expansão? Sim. Essa é também chamada reserva de investimento ou reserva, reserva orçamentária. Reserva de ágio na emissão de ações? Não. Reserva de ágio na emissão de ações é o quê? É uma reserva de capital. Reserva de contingência? Sim. E reserva de reavaliação? Não. Reserva especial de ágio na incorporação? Também não. E reserva legal? Sim. Reserva especial de ágio na incorporação não existe aí no PL, tá bom? Gabarito letra B. Vejam que a ESAF deixou as questões aí deixou as questões mais fáceis para o final, né, galera? 19. Essas daqui são mais complicadinhas. 19 e 20 são ligadas aí à mesma questão para a gente encerrar a nossa prova aí com chave de ouro. Em janeiro de 2011, a Companhia Amazônica... Já vamos fazer desenhando aqui.
Então, em janeiro de 2011, a Companhia Amazônia subscreve 60% do capital ordinário da Companhia Mamoré. Então, o que está acontecendo aqui? Prestem atenção. A Companhia Amazônia, ela está adquirindo 60% da Companhia Mamoré. Portanto, como são ações ordinárias e as ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, a gente pode falar que isso aqui é uma operação de controle. Portanto, esse investimento ele é avaliado pelo método da equivalência patrimonial, o chamado MEP. Então, adquiriu por 720 mil. Então, o investimento ele está avaliado por 720 mil. Beleza. Neste mesmo período, a empresa controlada vende à vista para a Companhia Amazônia estoques no valor de 200 mil, obtendo nessa transação um lucro de 50 mil reais. Ao final deste exercício, o patrimônio líquido da controlada, ajustado, correspondia a 1.230.000 e a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques adquiridos pelo valor à vista de 250 mil. Considerando essas informações, responda as questões 19 e 20. Ao final de dezembro, no encerramento do exercício social, a Companhia Amazônia deverá efetuar um lançamento contábil de... Então vamos lá. Vamos começar do início. A Companhia Amazônia adquiriu 60% da Mamoré, o valor foi 720. Esse é o valor que está lá no ativo não circulante investimentos. Então, o que acontece? Toda alteração que tiver no PL da Companhia Mamoré vai acabar refletindo no investimento da Companhia Amazônia. Então, isso é inevitável. Quando a Mamoré ela tiver uma transação e afetar o PL, isso afeta também o investimento. Então, o que a questão falou? Falou que no final do exercício, ou seja, em dezembro, que é justamente quando a questão quer, o PL da Mamoré era 1.230. Então, se o PL da Mamoré era 1.230, qual vai ser a participação correspondente da Companhia Amazônia? É 60%. Então, 60% de 1.230 dá 738. Então, se você analisasse aqui, você poderia já falar o seguinte, falar, olha, eu tive aqui um ganho de equivalência patrimonial de 18, porque era 720, agora minha participação 60% subiu para 738, então eu tive um ganho de 18. Só que não é correto esse raciocínio. Não é correto esse raciocínio por quê? Porque quando uma empresa ela vende ativos a outra, pode haver a ocorrência do chamado lucro não realizado. O que é o lucro não realizado? O lucro ele é realizado quando esse ativo ele é vendido para terceiros. Então veja o que aconteceu. A Companhia Mamoré vendeu estoque para a Companhia Amazônia e a Amazônia vendeu 70% desse estoque para terceiros. Então eu pergunto para você, qual é o percentual desse lucro que foi realizado? Foi realizado 70%. Ok? Foi realizado 70%. 70% do que a Companhia Amazônia comprou, ela já vendeu. Só que 30% ainda não foi realizado. Então, pessoal, se 30% do lucro não é realizado, qual é o percentual? 30% vezes 50 mil.
Vejam que a questão falou que essa transação ela teve um lucro de 50 mil. O que interessa para a gente é o lucro que não foi realizado. Então, 3 vezes 5, 15 mil. Então, o que vai acontecer? Na hora de calcular o resultado da equivalência patrimonial, eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui, bom, 738 para 720, eu tenho 18. Então, teoricamente, esse seria o meu ganho. Só que para fazer esse cálculo, eu preciso tirar o lucro não realizado, que aqui foi de 15. Portanto, o meu resultado de equivalência patrimonial, na realidade, vai ser de 3 mil. Então, o que vai acontecer? Você vai lançar um aumento nas participações societárias de 3 mil e vai lançar o resultado de equivalência patrimonial também no valor de 3 mil reais. Gabarito letra E. Tá bom? Agora vamos lá. Considere que a companhia Mamoré destina e distribui e paga dividendos no valor de 10 mil para os acionistas. Nesse caso, a companhia Amazônia deve efetuar um lançamento de... Então aqui é tranquilo. Quando você vai receber dividendo aí do investimento que é avaliado pelo MEP, o que acontece? Você aumenta a sua conta débito disponibilidades e diminui o valor do investimento. Aqui no caso, se a companhia ela vai distribuir 10 mil para todos os acionistas, a parte que me cabe é 6 mil. Então, vou colocar aqui débito disponibilidade 6 mil, que é o que vai entrar no meu caixa relativo a isso, e crédito investimento 6 mil reais. Gabarito, portanto, letra B de bola, tá bom? E assim nós encerramos, então, os comentários aí da prova de auditor fiscal da Receita Federal aí de 2014. Agradeço, então, a atenção de todos. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, galera! Então é isso aí.